O gráfico a seguir mostra a variação na intensidade de uma das forças que agem numa partícula em função de sua position sobre uma reta orientada, a força paralela reta. Sabendo que a partícula tem movimento uniforme com velocidade de 4 metros por segundo, calcule para os 20 metros de deslocamento descritos no gráfico, letra A, qual o trabalho da força e letra B, a sua potência média. É isso aí, crianças. Vamos lá, mais uma questãozinha muito boa. Agora envolvendo o gráfico, porque gráfico aparece bastante, né, aqui quando a gente trabalha com trabalho, potência, energia, etc. Então, o que a gente tem aqui de interessante? A gente tem um gráfico aí, um gráfico que vai mostrar pra gente como a força que você está aplicando em cima de um corpo está variando em função da distância que o corpo já percorreu, né? Então, por exemplo, aqui o que a gente pode analisar? Vamos imaginar que isso aqui seja um caixote e você está empurrando esse caixote, tá? Fazendo uma força F aqui. Só que essa força, né, ela vai variar durante a trajetória. Então, por exemplo, nos 5 primeiros metros, né, você ainda está forte, aquela coisa toda. Então, nos 5 primeiros metros do deslocamento, tá? Aqui nos 5 primeiros metros, você repara que a força ela é constante e vale 40, né? Aqui, ó, aqui é 40, aqui é 40, 40, 40, 40, 40. Então, durante todos os 5 primeiros metros, você aplicou uma força de 40. Tá? Aí, de 5 até 10 metros, já deu uma cansada. Aí, de 5 até 10 metros, ó, de 5 até 10, você está andando mais 5 metros, né? Vai chegar na posição 10. E aí, agora você vai começar a reduzir essa força. Essa força vai começar a diminuir, né? Porque você está ficando mais fraco, aquela coisa toda, o negócio está pesado. Então, você começou a diminuir a sua força. Então, olha só, de 40, ela começou a reduzir. E quando chegou aqui em 10 metros, a força caiu para 20, certo? Então, ela estava em 40, né? Em 5 metros. E aí, de repente, ó, a reta está inclinada para baixo. Significa, então, que a distância aqui está aumentando, né? Obviamente, a distância está aumentando. E chegou uma hora que a força atingiu 20. Então, ao final de 10 metros, você passou a fazer só a metade da força que você fazia antes, tá? Você já está cansado. E aí, nos 10 metros finais, de 10 até 20, você mantém essa força constante de 20, né? Você vê que a reta deitou de novo, então significa que durante esse trechinho a força permaneceu em 20 constante. Show de bola? Então você tem 3 situações aí distintas. E na letra A ele pede para calcular o quê? O trabalho, né? Qual foi o trabalho dessa força? Aí, o que você tem que colocar na sua cabecinha? Ele fala que a força, aí no caso, é paralela, né, ao deslocamento. Então a gente vai ter aquela situação, que é o caso especial, que quando eu tenho uma força, eu tenho aqui uma força, que é paralela ao deslocamento, tá? Você lembra da fórmula do trabalho? Como é que a gente calcula essa energia que a gente está dando ou tirando de um corpo? Depende de, na verdade, 3 fatores, né? Depende da força que você faz, tá? Depende da distância que o corpo vai andar e depende também do ângulo que força e deslocamento fazem, porque esses 2 caras são vetores, tá? Então tem esse cossenozinho aí da vida para encher nosso saco. Mas aqui cai num caso especial, que é bastante comum, na verdade, que é o seguinte: qual é o ângulo entre esses 2 caras aqui? Repara que eles estão, ó, trepados, um em cima do outro, né? Então o ângulo aqui é 0, né? Aqui tem ângulo diferente de 0, mas aqui o ângulo é 0, né? Quando os 2 vetores são paralelos entre si, na mesma direção. Então nesse caso, como o ângulo é 0, cosseno de 0 é igual a 1, tá? Então aqui θ é igual a 0 e cosseno de 0 é 1. Então aqui cai naquele caso especial, que aparece bastante, que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento, tá? E aí você não precisa se preocupar com o cosseno, porque o cosseno vale 1. Então o que você percebe aqui? Você percebe que essa formulazinha tem um problema. Ela só pode ser usada se a força for constante.
Ou seja, se a força permanecer o mesmo valor o tempo inteiro. Nesse probleminha, a força permanece constante o tempo inteiro? Não. Ela até começa constante, depois ela cai, e aí depois ela fica constante com outro número diferente do inicial. Em tese, você até poderia usar a formulazinha no primeiro trecho. Porque aqui no primeiro trecho, ó, a força vale 40, então você colocaria 40 aqui, e o deslocamento vale 5. Pode fazer isso? Pode. Você pode calcular, usar a fórmula nesse terceiro trecho? Pode. Porque aqui a força também é constante de 20 e você tem um deslocamento que vale 10, dá para fazer a conta. Mas é aí que entra o problema. Chega nesse segundo trecho, você não pode usar a fórmula. Por quê? Qual é o valor de F que você vai botar aqui na fórmula? Se o F está mudando o tempo inteiro. Né? O F aqui no segundo trechinho começa em 40 e vai caindo. Né? 39, 38, 35, 30, né? 20, 25, 20. Ele está caindo o tempo inteiro nesse segundo trecho. Então não existe um valor único que você vai colocar aqui dentro. Então a fórmula nesse caso não vale. Então qual é a solução? Como aqui ó, você tem a formulazinha da física, que você tem dois carinhas se multiplicando, toda vez que você tiver isso, que você tiver dois carinhas se multiplicando, e você faz um gráfico desses dois carinhas que estão se multiplicando, que é exatamente o que a gente tem, ó, força e deslocamento. Quando você calcula a área da figurinha, você acha o cara que ficou lá do outro lado da equação. Então, a área igual a gráfico. Tá? Você pode fazer esse truque. Se você já assistiu outras aulas minhas, provavelmente já viu fazendo isso. Que é um truquezinho, macete que eu inventei. Toda vez que você tem uma fórmula da física com dois fulaninhos que se multiplicam, e você constrói um gráfico desses dois fulaninhos que se multiplicam, se você tirar a área desse gráfico, você obtém a grandeza que ficou isolada lá do outro lado, que é o trabalho. Então, para a gente poder resolver essa questão, a fórmula não funciona. Então, a gente, obrigatoriamente, vai ter que calcular a área desses três trechinhos, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui o trecho número 1, que até você poderia usar a fórmula aqui e calcular só a área desse trecho. Também pode. Porque aqui a força é constante, aqui a força é constante, eu posso usar a fórmula, só calculava a área desse trechinho número 2, que eu não posso usar a fórmula de jeito nenhum, tá? Ou, se você quiser, então, calcula logo a área dos três, tá? Aqui vai ser a área número 1, aqui vai ser a área número 2, do trechinho 2, tá? E aqui vai ser a área, deixa eu botar de vermelhinho aqui, ó. Aqui vai ser a área número 3. A área número 1 e a área número 2 são as mais fáceis, né? Porque retângulo é base vezes altura. Então, vamos calcular esses caras primeiro? Então, vai ficar, ó, trabalho número 1, então, vai ser a área do retângulo. Então, a área do retângulo é base vezes altura. Então, aqui, base 5, altura 40, né? Então, 5 vezes 40, quanto dá isso? 200 joules. Agora, vamos calcular a área 3. A área 3 também é base vezes altura. Base, cuidado, né? 10 para 20 é só 10. Altura, 20, né? Então, aqui vai dar 200 também. Legal. Agora, o que é esse cara aqui? Que é essa figurinha número 2 aqui? Essa figurinha que é um trapézio, né? Então, como é que a gente calcula a área de um trapézio? Soma as bases, multiplica pela altura e divide por 2. Então, a área, trabalho número 2, vai ser a área do trapézio, que é somar as bases, multiplicar pela altura e divide por 2. Certo? Só cuidado que esse trapézio está em pé. Né? Então, a base menor está aqui, ó, essa é a base menor, essa é a base maior, essa é a altura do trapézio. Então, a base menor aqui é 20, a base maior é 40. Então, fica 20 mais 40, tá? A altura aqui, ó, de 5 para 10 é só 5, divididos por 2. Então, nesse caso, quanto dá essa continha?
60. 60 vezes 5 dá 300. 300 divididos por 2 dá 150 joules. Então, o trabalho total vai ser o somatório dos três. 200 mais 200 mais 150 vai dar 550 joules. Show? E na letra B, ele pede para você calcular o quê? Qual é a potência? Então, potência é a velocidade com que você dá ou tira a energia do corpo. Isso é a potência. Então, eu preciso, para calcular essa potência, preciso da energia, mas a energia eu já tenho, que é o trabalho, né? Estou dando aqui 550 joules de energia para esse bichinho andar. Agora, não sei o tempo. Mas aí não se desespere, porque ele deu para a gente o quê? Ele deu a velocidade, né? Como a gente tem a velocidade, que ele falou que são 4 metros por segundo, e ela é constante, eu posso usar a nossa velha fórmula, que até o professor de história sabe, V igual a delta S sobre delta T, e calcular esse tempo. Velocidade é 4. A distância total percorrida foi 20 metros, então tá bonito, tá em metros. Aqui tá em metros também, não preciso transformar nada. E calcula o tempo. Faz um X da Xuxa. Xu, 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 xa, xa, xa. É um jeito novo de dançar. Cadê o giz? E aí, fazendo X da Xuxa, 4t igual a 20, t igual a 5. 5 segundos. Então, o probleminha durou 5 segundos. Então, agora eu posso calcular a potência. Então, estou fornecendo esses 550 joules de energia num tempo de 5 segundos. Então, a potência vai ser de 110 watts. Show de bola? Então, belíssima questão. Mais uma vez, a gente aqui trabalhou com o gráfico. Então, já sabe, um gráfico de força e distância. Você tira a área desse gráfico, te dá exatamente o trabalho quando não estiver trabalhando com forças que são constantes. E não posso usar a nossa formulazinha F vezes D, certo? Então é isso aí. Muito obrigado por estar aqui nos esperando com a gente. Espero que tenha gostado. Um grande beijo e até a próxima.